Olá! O nosso grupo vai falar sobre a importância paterna no desenvolvimento infantil. E o grupo é composto por mim, Micaela, Nani, Meline, Maiara Karen, Maiara Gaioso, Stephanie e Thaís. Bom, todo mundo sabe da importância da figura paterna no desenvolvimento de uma criança. Uma criança que não tem esse contato com o pai, ela pode se tornar mais agressiva, mais nervosa, e isso prejudica muito o seu desenvolvimento, para que ela se torne uma pessoa mais centrada. Isso vai ser prejudicial mais na frente. Então, por isso, é muito importante para que as crianças tenham um contato com os pais, com os seus pais, para que elas consigam entender esse carinho, esse amor, porque muitas crianças têm a sensação de abandono pelos pais. Então, isso é muito importante no desenvolvimento deles. E também é importante para o pai, porque um homem, a partir do momento que ele se torna pai, os seus sentimentos, o seu pensamento muda. Então, o que acontece? Quando o homem, a partir do momento que ele é pai, ele vai se tornar um cara mais carinhoso, uma pessoa mais tranquila, que vai mudar o seu pensamento e amadurecer de uma forma absurda. Então, a presença do pai na vida de um filho não faz só bem para a criança, mas sim para o pai também. Então, é um benefício que engloba todo mundo. Normalmente, mães e pais têm estilos distintos de comunicação e interação, além de papéis diferentes na educação do filho. A mãe, com seus cuidados, já se torna mais próxima da criança logo nos primeiros meses de vida. Mas com o passar dos anos, a figura paterna se torna igualmente importante para a criança. A presença sempre ativa e constante do pai nessa relação pode ajudar a criança a se sentir mais segura e expandir em suas experiências pelo mundo. É comum que o pai desafie a criança a ultrapassar seus limites e que ensine sobre justiça quando fala sobre regras, enquanto a mãe fala sobre empatia e relações interpessoais. Meu nome é Meline e vou falar sobre a ausência paterna na vida da criança e do adolescente. A figura paterna na vida da criança e do adolescente ela é muito importante porque a criança precisa do apoio do pai, assim, em si. Ele, não só o amor e o afeto da mãe, né, mas aquela autoridade, aquela pessoa que impõe regras, né, te põe às vezes para frente. Isso é a figura paterna, não o pai, aquele que só gerou e sumiu, ou aquele que separou e não vê seu filho. A figura paterna é quem cria, quem dá educação, quem dá alimento, quem ajuda a criar em tudo. E a ausência dele atrapalha muito, porque a criança ela começa a afetar psicologicamente, ela começa a ficar agressiva, começa a ficar começando a usar droga, ir para as ruas, meios de tráficos, por meios de roubos, de furtos, elas ficam meio revoltadas. E é importante demais o pai na vida de uma criança e de um adolescente. Então, que os pais estejam cientes disso, que participem dos momentos felizes da vida das crianças, que vejam suas crianças, que sigam elas em tudo, que estejam ao lado delas no momento da parte da educação, no momento da parte da diversão dela com amigos, e que sejam pais, porque a criança sofre com isso. Tem exemplo de criança que se sente que a ausência do pai nela atrapalha muito, acha que ela é defeituosa e ela começa a não gostar dela mais. Isso eu vi numa pesquisa de um psicólogo contando de uma criança. Então, a importância do pai, a figura paterna é muito importante na vida de uma criança. Atrapalha psicologicamente, atrapalha socialmente, e é isso. Olá, meu nome é Thaís e eu vou dar continuidade falando sobre a ausência do pai na vida do filho. O pai, ele é uma figura muito importante na vida do filho durante seu crescimento. Isso faz que o filho ele tenha mais
segurança ao pai, ele passa por uma experiência muito boa durante sua vida até sua fase adulta. O pai ausente na vida da criança faz que a criança passe por vários transtornos psicológicos, isso levando a criança a ter várias coisas, tipo, levando à obesidade, que não é uma vida muito saudável para a criança. Sendo assim, o pai na vida da criança, com mais participação, a criança desenvolve mais, se alegra mais, não fica aquela criança muito para baixo, essa criança sempre está disposta a fazer tudo. Agora, a criança, quando não tem a participação do pai durante seu crescimento, a criança ela simplesmente não quer saber de nada, só quer saber de ficar sozinho, e isso acaba afetando o seu psicológico. No entanto, a gente não deve culpar as mães por não ter o pai como ausente na presença do crescimento do filho durante seu crescimento. Assim leva que os pais eles têm que ter mais, vamos supor, mais consciência que o papel do pai é importante. O papel do pai faz que a criança simplesmente se torne uma criança mais saudável do que ela é. Assim, a criança não fica, como se pode dizer, Dia dos Pais, por exemplo, é uma homenagem muito bonita. O filho não tem aquele amor de demonstrar o que ele sente pelo verdadeiro pai, como o pai não está presente na vida. Sendo com isso, ele acaba crescendo com vamos supor, os avós, que acaba chamando de pai, que acaba dando as lembrancinhas dos pais, para os avós de criação, até pelos namorados da mãe. Só que o pai de verdadeiro, aquele que tá ali, aquele que, vamos supor, que não tá nem aí, é este amor que o filho sente. Mas nada leva em conta do que o papel vamos supor, do namorado ou do marido com quem a mãe está hoje, que não seja um amor verdadeiro, mas que tem criança e não tem criança que cresce, não quer saber do pai verdadeiro, que já tem o pai, que já foi criado por outra pessoa, que não importam de querer conhecer. Mas o pai, a ausência, não subestime nada, não tampa nada, é a mesma coisa quando falta uma mãe na vida. Como eu posso dizer, a ausência do pai é muito importante. O pai ali, pai que preocupa, pai que liga, o pai que faz questão de saber do filho, é a melhor coisa que existe na vida de uma criança para que ela possa crescer, desenvolver, ter sua vida própria, dar esse próprio amor para os próprios filhos que ele for ter durante o tempo. Então, assim, o pai é importante. Mesmo que a mãe fala que não, que o filho não quer conhecer, os pais respeitam, a mãe respeita, os avós respeitam, mas cabe aos pais a ter esse carinho de querer ter, sim, aquele amor daquela criança que foi rejeitado por muito tempo. Mas também não deixamos de acreditar no amor de outras pessoas, que são aqueles que criam verdadeiramente, que aquele amor que acaba criando com a criança desde pequena até a vida adulta. Então, para poder finalizar a minha explicação, a participação do pai ajuda o filho a não sofrer transtornos psicológicos e ajuda que o filho tenha uma vida saudável. Sendo assim, o filho pode ter o carinho do pai, tanto do pai verdadeiro, que é o pai paterno, quanto o pai que é de criação, que acaba sendo pai também. Olá, agora eu vou estar trazendo para vocês sobre a estimulação do convívio entre pais e filhos. Primeiro, a estimulação da capacidade cognitiva, ou seja, estimulando com brincadeiras para assim melhorar a recreação, a imaginação, a forma de criatividade da criança. Também estimulando com leituras, com diálogos e conversas para que assim melhore também a linguagem da criança. A estimulação de desenvolvimento emocional, ou seja, crianças também precisam de atenção, de amor, de carinho, de se sentirem seguras no lar,
para que assim elas consigam desenvolver a sua capacidade afetiva. Também vou estar tratando sobre o estímulo ao desenvolvimento escolar, ou seja, os pais eles devem acompanhar os filhos no seu desenvolvimento escolar com lições de casa, auxiliando nos estudos, ficando a par do seu desenvolvimento na escola, né? Conversando com os professores e sabendo como ele está agindo, conversando sobre a escola e também participando de reuniões. Meu nome é Nani e eu estarei falando um pouco sobre os direitos da paternidade. O reconhecimento da paternidade é o ato utilizado para declarar a filiação extramatrimonial, estabelecendo a relação pai e filho e dando origem aos efeitos jurídicos dessa relação. A paternidade tem origem biológica. Assim, o reconhecimento é um ato declaratório, vez que não gera a paternidade, apenas a torna de conhecimento geral. O reconhecimento voluntário da paternidade independe de prova da origem genética. É um ato espontâneo, solene, público e incondicional. Como regra de estado de filiação, o reconhecimento da paternidade, né, os direitos da paternidade, ela não pode estar sujeito a termo e nem a condição. Ou seja, o reconhecimento não pode ser trocado por uma condição de alguma coisa, né? E é um ato livre, pessoal, irrevogável e de eficácia erga omnes, ou seja, que tem efeito contra todos. Não é um negócio jurídico, e sim um ato jurídico em sentido restrito. Tá? O ato de reconhecimento, ele é inadmissível de arrependimento, ou seja, uma vez reconhecida a paternidade, o pai ou a mãe, ela não pode vir se arrepender depois. Não pode ainda o reconhecimento ser impugnado, a não ser que aconteça em alguma hipótese de erro, né, ou de falsidade no registro. O pai ele é livre para se manifestar contra a vontade, mas os seus efeitos são estabelecidos em lei, né? Ou seja, o pai ele é livre para poder querer fazer, né, querer reconhecer o filho, só que dentro da legislação. Um dos métodos mais conhecidos mundialmente para o reconhecimento de paternidade, né, e que através dele pode se considerar o estado de filiação, é o exame de DNA, né, o teste de DNA. E para que os testes de DNA tenham validade jurídica, né, eles devem obedecer um rigoroso procedimento de colheita e transporte das amostras, né? Os testes de paternidade com valor legal, eles devem respeitar, sobretudo, as leis, né? E não é possível executar um teste de paternidade com validade de qualquer outra parte do mundo. Quando uma criança ela herda 50% do DNA da mãe e 50% do DNA do pai, essa mistura, né, do DNA dos dois é que vai comprovar se realmente o filho tem vínculo, né, com o pai. Antigamente, os testes de DNA antigamente não existiam os testes de DNA, Então, eram utilizados uns outros métodos de aferição de paternidade, né, para poder reconhecer a paternidade. Uma das características era a cor dos olhos, traços na face, né? Então, hoje a gente vê como tudo melhorou, como que a facilidade hoje do teste de DNA, ela melhorou, né? Ela cresceu. Hoje a gente pode considerar o material genético sangue, fios de cabelo, saliva, né? Então, a gente vê que hoje, para o reconhecimento de paternidade, o exame de DNA ele é de grande ajuda.